Boa noite, você que nos acompanha em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. Eu sou Carlos Gonçalves e vamos estar juntos em mais um evento onde nós vamos aprender muito sobre determinado assunto. Segura aí, e já eu te conto. Enquanto isso não acontece, você tem a oportunidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de compartilhar esse link, de fazer a sua inscrição, caso você ainda não é inscrito no canal, ativar o seu sininho para você receber todas as informações que o canal te enviar, porque quanto mais você interagir, mais a plataforma vai entender a relevância do assunto e vai entregar para mais pessoas. E pode ter certeza que o assunto de hoje, conforme é de todos os outros episódios, altamente esclarecedor e necessário para o dia a dia. Você já pensou em vender um imóvel ou comprar um imóvel? Já passou por dor de cabeça, quer vendendo, quer comprando? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como diminuir, como amenizar ou, quiçá, afastar a dor de cabeça. E para isso, nós trouxemos um convidado de ponta que vai resolver estas nossas dúvidas. Está aqui com a gente esta noite Rafael, o seu corretor de imóveis. E aí, Carlos, obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, né? Não sei se chamo de Carlos, não sei se chamo de professor, de Carlinhos, de meu brother, de meu amigo. Olha aí, hein? Rafael, vou te pedir só para não chamar de amor, porque aí a Sônia pode ficar com Ô, Sônia, ciúmes. aquele abraço, Sônia. Não, amor aí não dá, né? Não, então beleza. Não, O resto pode chamar da maneira que você se sentir à vontade. Legal, obrigado aí pela oportunidade de poder estar junto com vocês, trazendo aí um pouco mais de informação num assunto tão importante, tão relevante, que é a corretagem, um serviço imobiliário e como essas pessoas que estão nos assistindo escolher um corretor de imóveis. Mas antes, deixa eu me apresentar. Rafael Felipe Nunes de Oliveira, eu tenho 39 anos, sou nascido no litoral de São Paulo, Santos, casado há 16... Esse ano vai fazer 17 anos, pai da Laura e do André. Laura, André, papai ama vocês. Marido de Dona Lene Oliveira. E aqui em Pouso Alegre atuo como corretor de imóveis e também tenho uma vocação aí, cuidando de pessoas, servindo pessoas como pastor vocacionado aqui numa igreja em Pouso Alegre. Nossa, mas então uniu o útil ao agradável. Por quê? Pelo seguinte, claro, em todo ramo tem Sim. os seus prós e os seus contras. Mas o fato de você ser pastor, um homem temente a Deus, já cai por terra a probabilidade de querer passar a perna em quem está vendendo e em quem está comprando. Aí não dá, mas aí é onde que muitas vezes a gente precisa também ter cuidado, porque ó, é difícil falar isso, né, Carlinhos? Mas tem muito lobo em pele de cordeiro. Sim, então sim. A gente tem que ter todo esse cuidado, sim, realmente, para poder buscar fazer essa diferença, né? E eu costumo dizer que, no meu caso, eu tenho usado a vocação que Deus me deu para cumprir o propósito também que Ele tem para minha vida, né? Que eu sempre falo, o negócio imobiliário não é sobre imóveis, é sobre pessoas. E pessoas é o que realmente importa, né? São as pessoas que têm necessidade, são as pessoas que têm desejo, são as pessoas que têm um anseio, né, de ter um novo lar, são as pessoas que têm muitas vezes um problema, um objetivo que precisa ser resolvido. Então, por que não servir essas pessoas da melhor maneira? Então, e olha que legal, e você pode chamá-lo de Rafael, mas como a gente tem uma certa intimidade, é Rafa, certo? Tá? Mas pode chamar de Rafa também, que ele vai entender perfeitamente. Mas, Rafa, olha que bacana isso que você está me falando. Já que a gente vai entrar nos assuntos aí de como você escolher o seu corretor. Mas olha que bacana. Quando alguém escolhe uma casa, ou um terreno para comprar o terreno e construir, salvo a questão do empreendedor. Nesse momento, Sim. não vamos falar dessa figura que também existe, mas existe aquela pessoa que também é o sonho dela. É o sonho. Então, olha que bacana você servir uma pessoa que vai olhar lá na frente, ver aquele sonho dela concluído e falar: o Rafa fez parte desse sonho. E aí, como que você se sente nessa história? Isso é um privilégio, a gente poder servir as pessoas. E eu não sei se você sabe, né, ou a nossa audiência aí sabe, até um dado muito interessante é que da população no Brasil que compra imóvel, as pessoas em média compram
2,3 imóveis ao longo da vida. Ou seja, as pessoas não chegam a comprar 2 imóveis. É praticamente um único imóvel que aquela pessoa vai ter ao longo da vida. Então, por isso que você que vai comprar o seu imóvel precisa escolher não apenas o imóvel, mas o profissional que vai te servir, que vai te ajudar, que vai conduzir você nessa jornada. Então, que nem você falou, é um privilégio, sim, porque às vezes a gente está lá conduzindo a pessoa para aquilo que é um sonho, para aquilo que é um objetivo, né? Para aquilo que é um real propósito, né? E como é gostoso muitas vezes você vê não a conquista do teu, simplesmente do teu trabalho, isso é motivador, mas você Sim. vê o sonho daquelas pessoas se realizando, né? Cada um tem o seu sonho, cada um tem os seus motivos, mas quando você se sente participante da alegria, da satisfação de conduzir toda essa jornada, porque não é fácil. A compra de um imóvel, ela é demorada, né? O brasileiro, infelizmente, tem um costume de não juntar o dinheiro. Então, ele depende de um financiamento, ele depende de uma série de outras De coisas, uma linha de de uma crédito, né? linha de crédito para poder alcançar aquele objetivo. Então, ele precisa ser direcionado e participar como isso para mim é uma alegria, né? Então eu já conheci casais, já vi os seus filhos nascerem, já fui convidado para aniversário dessas crianças. Por quê? Porque você participou de toda uma jornada e aquela pessoa que compra o imóvel, ela tem aquela satisfação, né? Poxa, ele me ajudou e ele te indica, ele participa, ele fala do teu trabalho e é um momento marcante na vida de uma pessoa. Que legal. Então, aí, agora faz sentido para você quando ele disse que a corretagem não é sobre imóveis, Não é? e sim relacionamento de pessoas. Sim, eu costumo dizer, Carlinhos, que a corretagem é um esporte de contatos. Você precisa ter muitos contatos, né? Você vai falando com um, se comunicando com outro, você vai construindo essa rede de contatos ao longo dessa jornada. Até porque também mais um dado, mais uma informação, principalmente para você que deseja vender o seu imóvel, a jornada de venda de um imóvel, né? A gente chama de um imóvel usado, imóvel de terceiro, ele no Brasil, a média é de 18 meses. Então, é preciso a média. Então, tem produto que demora 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas a média é 1 ano e meio praticamente. Então, você tem que ter toda uma preparação, todo um trabalho para poder conduzir também esse proprietário que deseja vender esse imóvel. Aí outra coisa interessante que me veio à mente você falando, porque não dá para separar o Rafael pastor do Rafael corretor. Não, Tá ali dentro da não mesma dá. pessoa, não dá para o cliente chegar, eu quero conversar agora só com o Rafael corretor. Aí você, então tá, deixa eu anular o Rafael pastor aqui agora. Ou vice-versa. Aí você vê como que e eu vou chamar de menino no sentido carinhoso da palavra, como que ele é diferenciado, que ele não é peso para a igreja. Pelo contrário, ele trabalha, ele tem a atividade dele, que a gente chama secular, justamente para não ser peso para a igreja. Então aqui já tem nada contra aquele Sim. servo do Senhor que dedica a vida dele e que o ministério dele sustenta ele e a família dele. Por favor, não é isso. Não estamos criticando aqui. Estamos apenas trazendo mais um atributo diferencial na vida do Rafael nesse contexto. Para você ver que são esses detalhes que vai justamente chamando a atenção e que vai gerando confiança no decorrer da sua fala, no decorrer do contato e do relacionamento que você vai construindo com Rafael, o seu corretor. É isso aí, Carlinhos. Isso é muito interessante porque, embora a gente tenha esse título, as pessoas, né, têm esse carinho, esse respeito, né, do pastor, enfim, você falou realmente, né, do trabalho, além do ministério, da vocação, a profissão, e eu sempre pensei, né, em uma vida não somente dentro da igreja, nada contra, como você falou, Sim, aquele quem vive exato. ali. No meu caso, eu atuo como um pastor vocacionado. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, eu tenho o meu trabalho e eu tenho a minha missão. E você não consegue separar uma coisa da outra, né? Como você falou assim, poxa, se eu chegar diante do momento, a pessoa pede uma oração, não tem como eu fazer. Terça-feira agora eu estava vindo de um curso com o pessoal da imobiliária e conversando, poxa, alguém falou assim, pô, você ora por mim e tal, mas assim, a pessoa falou para orar no meu momento de oração,
no momento ali que eu tivesse, como eu falei assim, não, vamos orar, oramos naquele momento mesmo, ali, naquele lugar, ali no carro. Então, assim, eu sempre falo que a gente precisa entender, no meu caso, é um chamado bivocacionado, tanto para o ministério, quanto também para o mercado. E ultimamente, eu vou até abrir meu coração aqui para você e vou falar que Deus, eu sinto Deus me usando muito mais hoje no mercado do que atrás de um altar, tá? Por quê? Porque eu penso muito que a nossa profissão, o nosso trabalho é uma maneira de nós manifestarmos o reino de Deus. Sim. Então, eu penso muito nisso e eu falo, às vezes as pessoas, né, elas têm aquela visão de estar trancado simplesmente dentro da igreja. E eu falo uma frase que é o seguinte: se toda a tua rede de relacionamento é só gente da igreja, é só crente, tu é o maior desviado de todos. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. O sal, ele precisa sair do saleiro, ele não fica ali naquele lugar. E, né, como cristão, né, a gente lembra daquelas janelas missionárias, janela Sim, 1040 da perseguição, mas eu falo que a maior janela missionária não é a janela 1040, a maior janela missionária é 818, aquela que você entra 8 horas da manhã e sai às 18 da tarde. Quando você está atrás de um balcão, quando você está atendendo alguém, quando você está dando uma aula, quando você está servindo alguém com o teu trabalho, as pessoas, Carlinhos, eu sempre falo isso, elas não querem mais ouvir falar de Jesus. Tá cansado. Sim. Se você ligar a televisão, O tempo todo. é o tempo todo. Se você vê a internet, todo mundo está falando de Jesus, mas poucas pessoas manifestam Jesus, sobretudo no seu trabalho, né? Que nem você falou assim, poxa, Rafa, você falou a sua vocação, a forma como que você trabalha. Eu sempre falo que o Senhor, ele nos olha não o nosso título, mas a nossa verdadeira identidade, o que somos filhos, o nosso nome, né? Até domingo agora ali na igreja a gente compartilhou falando sobre Bezalel. E já lia o texto, já sabia quem ele era, mas nunca tinha parado por um detalhe. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 31, Bezalel foi aquele homem que o Senhor escolheu para construir o tabernáculo, esculpir a arca, fazer tudo ali. E o Senhor encheu com toda a ciência, com toda a criatividade, com toda a sabedoria para poder preparar aquele projeto de Deus. E é interessante que Deus ele fala para Moisés, Moisés, eu escolhi Bezalel e o chamei pelo nome. Então assim, o Senhor ele te conhece, ele sabe onde você está. Não importa, talvez Bezalel estava lá atrás. É interessante que não foi Moisés que escolheu Bezalel, foi o próprio Deus. Então, Deus tem um propósito, nós vamos falar sobre isso. Deus tem uma missão para a tua vida e onde quer que você esteja, Deus vai te encontrar. Mas então Bezalel não levou currículo para Deus? Não, Olha, não. Senhor, já fiz 3, 4, 5 arcas, já fiz uns 2 ou 3 tabernáculos. Então foi Não, Deus não, que o não. capacitou? Deus o capacitou. E Bezalel já tinha algumas habilidades. E a Bíblia fala que Deus deu a ele conhecimento e habilidade. Então, assim, se você tem uma habilidade, se você tem um dom, o dom ele é usado para benefício das pessoas, para que a gente possa servir outras pessoas, como você. Tem o dom da comunicação, o dom da oratória, e você hoje tem ensinado tantas pessoas, né, a se comunicar. Você tem sido um comunicador aqui, trazendo boas novas, trazendo uma mensagem de paz, de esperança para tantas pessoas com tanto assunto relevante. Você tem usado isso em favor de Deus, né, para tocar um coração. E eu tenho certeza que talvez alguém vai ouvir uma mensagem como essa e por causa da tua voz, por causa daquilo que você fala, vai ser tocado, né? Não somente pela mensagem que você prega, né? Então as pessoas estão sedentas de verem Jesus e nós podemos manifestar o nosso trabalho. Bezalel, como a gente falou, ele foi alguém que foi excelente em tudo aquilo que fez. Ele teve excelência, né? Ele recebe um projeto de Deus e executa aquele projeto de Deus. Isso não tem preço, né? Ou seja, os teus dons e as tuas habilidades podem ser usados e expandidos para tocar na vida das pessoas. Daí vem aquela máxima que a gente já leu em muitas camisetas, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os Escolhidos. chamados. Ele escolhe, ele te capacita, que nem você falou, não precisa entregar currículo, né? Não? Eu amo a palavra do Senhor, eu amo a Bíblia, e quando a gente olha lá a vida de Davi, que é alguém que inspira também a minha vida, né? Davi, o rei Davi, você vê que o profeta foi na casa dele, o pai não o chamou para estar na mesa, mas aquele profeta olha para um, para outro e fala assim: olha, é esse, e Deus fala para ele: olha, não, não atente para a aparência, porque a minha maneira de olhar é diferente. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Exato. E ali o Senhor
olhou para aqueles corações dos seus irmãos e não viu aquilo que realmente o Senhor procurava, mas achou a Davi, que estava lá no campo cuidando de ovelha, né? E o Senhor trouxe o Davi, o profeta, e falou assim: ninguém vai sentar nessa mesa até que esse filho não se achegue. E é assim que Deus faz. O negócio é muito doido, né? O negócio é muito doido. Mas enquanto isso, meu querido, se faz necessário a gente conversar um pouquinho também sobre a beleza. Porque muitas vezes o que a gente tem prestado atenção por aí, Rafa, é o homem que não cuida da sua beleza, não cuida da sua aparência, e Olha aí aí. ele não se vende. Se o assunto aqui é corretagem, como é que ele quer se vender? E você pensa que muitas vezes vendeu no casamento já está resolvido. Ah, uma vez só já vendi, já consegui, pronto, acabou. Não, você precisa se vender todos os dias. Assim como muitas vezes a gente, aspas, cobra da esposa a beleza, a questão do trato do cabelo, a maquiagem, ela também tem o direito de ver o menino lá arrumadinho. Se você está fora desse parâmetro, é a hora de você conhecer a barbearia do rei. O menino não vai deixar você bonito, porque isso daí é só com Deus. Não é só Milagre, ele Deus. ainda não Milagre, chegou ele nesse só dá um ponto. tapa, né? Ele arruma, Exatamente. prepara. Exatamente. Mas o corte do cabelo alinhado, a barba alinhada, caso você goste, isso ele tem condições de resolver. Então, se você está fora do padrão que está vendo por aí e quer dar aquele tapa maravilhoso, levantar a sua aparência e reconquistar o amor da sua vida, é aí que você chega na barbearia do rei. O contato tá aí na telinha. Que isso, hein? Barbearia do Rei. Ó, vê se Ó, pode. você Sai de que... lá um príncipe. Não, você que já não é tão bonito assim, ó. O maior investimento que você pode fazer e mais barato é o corte de cabelo. Então, Você vai comprar uma roupa, é um absurdo. Se você vai fazer uma plástica, é mais caro ainda. Então, meu irmão, se você já não é tão bonitinho assim, pelo menos cabelo cortado, barba feita e perfumado tem que é o estar. mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Mas pensou em barbearia? Barbearia do Do rei. rei. Rafa, agora conta pra gente. O dom da comunicação a gente percebe em você com muita, conforme diria por aí, clareza solar. Ou Ó, seja, sem sombra de dúvidas. Como que surgiu a corretagem na sua vida? olha aí. Bom, eu tenho como formação, minha primeira formação é técnico em informática e eu atendia alguns clientes, sobretudo também, eu vim do litoral paulista e ali tem muitas imobiliárias, então eu sempre vi o pessoal atendendo, atendia muitas imobiliárias, mas efetivamente não sabia o que faziam, né? Olhava ali, via, não sabia. Eu vim conhecer realmente a parte imobiliária e a corretagem aqui em Pouso Alegre. Um dos trabalhos que eu tive aqui na cidade, né, junto com a minha missão, foi gerenciando uma loja de móveis planejados. E ali, passando orçamento, atendendo o cliente, você via o valor agregado que é daquela movelaria. É um valor relativamente caro. Sim. Então, quando você compra um imóvel até ali entre mobília, eletrodoméstico e tudo da casa, dá mais ou menos 30% o valor daquele bem. E ali eu falei assim, poxa, se a pessoa está investindo 60, 80, 120 mil reais, quanto que é esse imóvel? E aí eu comecei a ver o valor realmente, o preço daqueles imóveis. Falei, poxa, tá aí um segmento bom para atuar, mas não sabia como é que funcionava, não sabia que tinha que fazer um curso, tinha que ter uma formação. E aí, em determinado momento, eu fui fazer essa formação, né? Então, busquei essa formação, busquei estudar, me qualificar e busco me qualificar até hoje, né? Então, assim, eu busco estudar muito. Eu vi que eu tive uma virada de chave na minha vida e eu falei assim, poxa, eu preciso correr atrás e vai ser nesse mercado imobiliário, né? Então, eu procurei estudar, 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 estudar e estou estudando até hoje para poder servir melhor as pessoas, né? Eu acho que se você se dedicou a alguma coisa, você precisa ter autoridade, conhecimento para poder servir. Então, eu conheci ali o mercado imobiliário e eu lembro que eu liguei para uma corretora amiga, Dona Maria José, um beijo, e ela tem uma imobiliária aqui em Pouso Alegre, bem tradicional, e liguei para ela e falei assim, Maria José, eu acabei de terminar o meu curso e o curso, por mais que você se esforça, se dedica, você não aprende muita coisa. Você vai aprender no dia a dia, na prática. E eu falei assim para ela, poxa, eu queria aprender em algum lugar que tivesse fundamento, que realmente ensinasse. Eu, diferente de muitas pessoas que entram no mercado imobiliário,
pelo viés financeiro, eu entrei realmente ali para aprender. Então, ela falou assim, olha, tá vindo uma imobiliária nova para Pouso Alegre, ela tem uma franquia. E eu lembro que na minha formação de faculdade, o meu TCC foi em cima de uma franquia. E o que uma franquia tem? Processo, método e dá certo. Uhum. E ali eu procurei entrar nessa franquia, estudar os processos, os métodos e buscar toda uma formação para mim. E de lá para cá não parei mais de estudar, né? Então a corretagem foi dessa forma. Diferente de muitos amigos que aprendem a corretagem ao lado de um corretor ali numa imobiliária, ó, liga aí, fica vendo como que eu trabalho, porque infelizmente falta formação de qualidade desses profissionais, Exatamente. né? Esse até um projeto que eu tenho elaborado com a Vitória, que está aqui, a Vitória Luca, que é um projeto para que amanhã a gente consiga dar uma formação inicial de corretor. Porque o corretor ele é habilitado, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Virei corretor. Ser corretor não é somente ter uma carteirinha. Ser corretor é um trabalho desafiador. Então, de tanto estudar, de tanto aplicar, eu falei, poxa, a gente precisa desenvolver uma metodologia para poder trazer essa formação, para poder desenvolver esse profissional que ele não pode parar mais. Tem gente que, porque tem uma habilitação, ele fala, pô, já estou habilitado, já virei corretor e pronto, e acabou. Não, a carteirinha, ela é só o pontapé inicial para que você possa trabalhar, ela regulamenta a tua profissão, né? É muito importante, um profissional de corretagem, um dos pilares aí, você ser credenciado e você ter a tua carteira, a tua habilitação. Mas a habilitação, ela te habilita para a profissão, mas existe muitas coisas no decorrer de tudo isso, né? Então, o mercado imobiliário precisa de estudo e dedicação contínua. É a mesma coisa que a gente tira a carteira de habilitação para conduzir veículos. Sim. É depois que você vai literalmente aprender a dirigir. Ali você aprende o quê? As regras, você aprende a legislação, você aprende o que fazer, como fazer, mas você precisa realmente ser assessorado. Então, eu vi realmente hoje essa necessidade de uma preparação, de uma formação para o corretor, porque o trabalho do corretor ele é diferente de todas as outras profissões. Por exemplo, o trabalho do corretor de imóveis ele não tem um salário fixo. Ele vive dos honorários. O corretor, ele só vive do sucesso daquela negociação. Então, ele pode começar toda aquela jornada que eu te falei de 18 meses, de 3 anos, e passar tanto tempo e no final não ter êxito. Então, assim, é um desafio. Então, ele tem que ter equilíbrio emocional, ele precisa ter um planejamento financeiro, ele precisa ter, e não dá, tem muita gente que tenta falar assim, eu vou ser corretor e eu vou ter uma outra profissão. Meu amigo, se você não consegue ser 100% naquilo que você faz, você pode até ter resultado, mas talvez esses resultados vão ser um pouco mais demorados para acontecer. Sim. Né? Então você tem que ter dedicação, tem que ter entrega, tem que ter realmente vestir aquela camisa, né? Para você realmente ter orgulho de falar, poxa, eu sou corretor de imóveis, eu facilito a vida das pessoas. Maravilha, maravilha. Você está vendo a seriedade do assunto e a importância do tema. Então, mais uma vez, está fazendo sentido para você? Deixa aí no chat, sim, para a gente ver como que está sendo a entrega do nosso trabalho para você. Agora, mais uma vez, compartilha, deixa o seu like, faça a sua inscrição para que a plataforma possa ver a relevância do assunto e entregar para mais pessoas. Aproveitando, Rafa, agora vamos entrar então no assunto dessa noite. Vamos lá então. 5 pontos essenciais na hora de escolher o seu corretor de imóveis. Quem que é esse bonequinho aí? Sou eu. Aí sim, hein? Olha só. Sou eu. Inclusive, Rafa, aproveitando, tá tendo uma enquete. Como esse bonequinho, qual nome você daria para esse bonequinho? E aí, qual o nome que você daria? Coloca no... Tem um chat coloca aí? No chat. Coloca aí o nome aí. O que você... Que nome que você chamaria esse bonequinho? E você, que sugestão você daria? Ah, não sei, ele tá bem no estilo aí, ó. Carlinhos é legal. O que mais? Já deram a opinião de Carlitos. Carlitos, legal também, né? Vamos ver aí o que o pessoal vai falar, quem vai ser o criativo, né? E quem vai ser a pessoa que vai realmente fazer a diferença. Mas e aí, meu querido? Fala pra gente.
o primeiro ponto que você entende essencial na hora de escolher o corretor? Primeiro escolhe o corretor ou primeiro escolhe o imóvel? Como que funciona? Ótima pergunta, Quer né? seja quem vai vender ou Ou quer quem vai seja vai comprar. comprar. A primeira coisa para você escolher um corretor de imóveis é buscar a sua credibilidade. Credibilidade é tudo. Então, às vezes a pessoa tem uma estrutura, às vezes a pessoa tem um nome, mas e a credibilidade? Né? Então, a gente, como eu falei, a gente não trabalha com imóvel. O maior patrimônio que alguém pode ter na nossa vida é a própria credibilidade, é a própria imagem. Então, não adianta você sair buscando um profissional aleatório, vai buscar um profissional de credibilidade. E aí entra naquele ponto, né, principal, né, um profissional de credibilidade é um profissional que é habilitado, é alguém que estudou, é alguém que está inscrito, é alguém que está ali com a sua atividade, a sua regulamentação de corretor em dia. Se não houver credibilidade, não dá para começar. Por quê? Porque é uma jornada muito longa, vai envolver questões contratuais, vai envolver questões financeiras, vai envolver questões emocionais, vai envolver terceiros, ambos os lados. E alguém que não tem credibilidade, como que vai oferecer sucesso em toda essa negociação? Você até me perguntou, poxa, Rafa, começa escolhendo primeiro o imóvel ou o corretor? O ponto principal é comece pelo corretor. Por quê? Maravilha. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai escolher um imóvel. Beleza, você escolheu um imóvel? Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas será que você tem condições para comprar aquele imóvel? Você vai comprar aquele imóvel à vista ou você vai financiar? Ah, eu vou financiar. Você fez uma simulação? Você tem a entrada para aquele imóvel? Você tem condições de pagar as parcelas daquele imóvel? O seu nome está pronto, está preparado para você comprar aquele imóvel? Porque às vezes a pessoa deixou uma conta atrás, esqueceu, negativou o nome e aquele nome não vai ser passado no processo de financiamento. Então, o primeiro passo, tá? Olha, presta muito atenção você que quer comprar um imóvel. Primeiro passo, busque pelo um corretor. Fala, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo de comprar meu imóvel. O que eu devo fazer? E aí esse corretor, ele vai te assessorar nessa jornada. Tem muito corretor, inclusive, Carlinhos, que não faz isso. Ele não busca entender aquilo que o cliente quer, sai mostrando o imóvel. Tem Aleatoriamente. O negócio aleatoriamente. dele é quer vender. Tem muito corretor que paga para trabalhar, porque de que adianta eu pegar na tua mão, te levar para um monte de imóvel se eu não sei o teu potencial de compra? Se eu não sei se você está com o teu nome em dia, ou mesmo se eu não sei se aquele imóvel que você gostou, a documentação está Tá em regular. dia. E aí o que acontece? Olha só a frustração de eu te levar para conhecer um imóvel. A jornada é difícil. Normalmente você tem que levar um cliente para ver um imóvel em uns 8 imóveis, 5 imóveis para ele poder tomar bem no nicho dele, bem Certo. naquilo que ele quer. Uns 5 a 8 imóveis para ele poder ter aquela certeza. A hora que ele acha aquele imóvel que faz sentido para ele e para a família dele, ele não tem condições de comprar. Imagina a frustração. É por isso que eu falo, não é sobre imóveis, é sobre Relacionamento. pessoas, relacionamento. Então, o primeiro passo é buscar um corretor de credibilidade que vai te assessorar nessa jornada, que vai muitas vezes, como nós falamos do brasileiro, ele não compra 2 imóveis ao longo da vida. Então, o que ele precisa? Ele precisa ser assessorado, ele precisa ser preparado, né? Vou até contar a história aqui de um casal, o Lincoln e a doutora Tatiana, que me procuraram falando, poxa, Rafa, a gente queria ver o imóvel, como é que vocês fazem, né? E como é que faz agora? Eu falei assim, você já tem uma simulação? Não. Você já fez? Não. Então, marcamos um café, recebi no escritório, orientei, falei de toda a jornada, porque comprar um imóvel não é que nem você entrar numa loja e comprar uma camiseta. E aí o Depois problema, volta para e depois você trocar. volta para Ou em trocar. último caso, não gosta, deixa de escanteio Devolve. lá por conta do valor ser irrisório, né? Não tem condições sobre isso. Então, eu sentei com eles, mostrei a jornada e naquele momento a gente precisava fazer uns ajustes financeiros para ele. Era uma época de declaração de imposto de renda, então a gente tinha que aproveitar aquele momento para poder fazer aquela declaração, organizar para que aquela declaração ela fosse efetivamente um comprovante da renda deles. E aí, naquele momento, a gente não conseguiu comprar, mas esperamos ali um processo de 4 meses, houve um planejamento, a renda deles foi comprovada e
a gente encontrou imóvel para eles. E olha só, quando eu cheguei e encontrei imóvel para eles e apresentei para eles, na hora de fazer a proposta, o proprietário falou: Rafa, eu tô com uma proposta já nesse imóvel. E eu falei assim, já na hora de os levar, eu já falei: olha, a gente está com uma proposta, mas eu acho que esse imóvel faz sentido para você. E o proprietário falou assim para mim: olha, eu dei para o corretor do cliente que fez a proposta até sexta-feira, para ele poder fazer a avaliação, porque o cliente não estava com a avaliação, não tinha simulação pronta. Se até sexta-feira ele não fizer, aí eu posso ir um imóvel para você. Na hora eu já tinha preparado o meu cliente, eu já tinha feito a simulação, já estava com crédito aprovado, já fiz a proposta de compras formalizada. Sexta-feira liguei: e aí, recebeu? Não. Falei: ó, tá aqui. E aí aqueles clientes, por estar com tudo preparado, saíram na frente e hoje estão morando lá no imóvel. Então, olha só. E às vezes o que que acontece? Tem imóvel ainda que está em inventário, que não terminou o inventário, às vezes abriu um inventário, no curso daquele inventário um outro familiar veio a óbito, Nossa, abriu mais um outro inventário no meio, às vezes ainda acontece no decorrer um terceiro familiar vira a óbito, tudo isso, o bom corretor, ele já tem que estar ciente disso para poder não levar lá, porque ele sabe que muitas vezes vai demandar tempo. E preparado, que nem nós falamos sobre o cliente que deseja comprar aquele imóvel. Né? Então ele vai comprar, ele tem que ser preparado. E quem vai vender? Ele também tem que ser preparado. Será que a documentação está em dia? Porque aí a gente faz todo um trabalho para encontrar um cliente ideal. Na hora de vender aquele imóvel, não está verbado o óbito de alguém. Não está verbado a mudança do estado civil daquela pessoa, né? Como você falou assim, não foi feito o inventário, aquela documentação não vai andar. E aí muitas vezes aquela venda cai porque aquele cliente está com pressa de entrar no imóvel e ele fala assim: poxa, demorou tanto, agora eu vou ter que partir para outro. E aí eu sempre oriento que o processo de venda de um imóvel, ele começa na captação de um imóvel. Então, eu preciso ter uma noção. E poucos corretores também fazem isso. Né? Ah, eu tenho um imóvel para fazer. Vem aqui tirar as fotos. Antes de tirar foto, você precisa levantar a documentação. Como é que está aquela matrícula daquele imóvel? A matrícula está ok? Como é que está a questão de documentação? Já está no nome? Precisa ser regularizado alguma coisa? Porque senão, na hora da venda, a venda cai. Então você tem que se antecipar, levantar essa documentação, ter toda uma autorização para efetivamente começar a trabalhar aquele imóvel. Às vezes tem 100 metros averbados, a casa tem 180. Não, eu fui aprender isso ao longo da vida, como eu te falei. O curso que nos habilita muitas vezes nos ensina. Eu tive um caso que o cliente me chamou, falou assim: Rafa, eu queria vender minha casa. Eu falei: pô, legal. Fui lá, conheci a casa dele, fiz um atendimento legal, conheci. E na visita do conhecimento, falei assim: eu preciso de 2 documentos para que a gente possa prosseguir. Preciso da matrícula do imóvel e do espelho do IPTU. Não, tá tudo pago, tá tudo pago. Porque a pessoa pensa assim: IPTU, tá tudo pago. Eu falei: não. Não é sobre o fato de estar tudo pago. A gente quer ver se a metragem tá certa, se tá tudo ok. Depois com aquele espelho do IPTU para eu tirar umas documentações também nos facilita. E aí eu fui, ele me deu a matrícula. Eu vi que era uma matrícula antiga, fui lá no cartório, tirei uma matrícula atualizada. E a hora que eu tiro a matrícula, eu fui numa casa. A hora que eu tiro a matrícula atualizada, eu estava lendo um terreno. E aí, meu amigo, como que eu falei para ele, como que eu vou vender isso aqui? Né? Isso aqui é uma casa, mas a documentação fala que é um terreno, então você vai precisar averbar a construção. E aí, meu amigo, para você averbar uma construção, você vai ter que pagar todos os impostos, buscar um profissional para poder regularizar aquela casa. Demanda tempo. Por isso que a melhor coisa para você que vai vender o imóvel é andar com tudo regularzinho, tudo correto. Já que estamos falando em demanda tempo e você não quer gastar seu tempo com entrevista de emprego, com aquelas dinâmicas de grupo e que muitas vezes deixa você com a cabeça quente e não resolve nada, já que estamos falando de você procurar o profissional adequado, o corretor adequado para resolver a sua situação, aqui você também precisa entender que existe a BM Vagas. Ao invés de você ficar analisando o currículo, como é que era o nome do personagem bíblico? Bezalel. Bezalel. Ao invés de você ficar analisando o currículo, você basta simplesmente entrar em contato com a BM Vagas
passar a descrição do seu cargo e eles, dentro de um sistema, vão analisar o melhor profissional para poder indicar para sua vaga. Então não fique gastando tempo, não fique, aliás, perdendo seu tempo de empresário que pode estar se preocupando com outras formas de ampliar os seus negócios. Para isso existe a BM Vagas. É uma forma de você otimizar o seu tempo e não ter aquela dor de cabeça com o aumento do turnover dentro da sua empresa. O que é o turnover? É o funcionário que entra, fica um certo tempo, sai, quando vê você contrata outro, também não fica o tempo adequado e sai novamente. Para afastar todo esse tipo de dor de cabeça, BM Vagas. O contato deles está aí na telinha. Muito bem, hein? E como é difícil encontrar as pessoas certas, Meu né? Deus do céu. Meu Deus do céu. É um caça-talentos, literalmente. Para isso que tem a BM Vagas. Ah, você gostou. Isso aí. Agora, vamos avançando mais um pouquinho. Então, você falou da questão da credibilidade. Sim. Você falou que, inclusive, isso passa por um processo de assessoria, onde ele vai, inclusive, analisar a documentação daquela casa, daquele imóvel, né? Porque aí pode ser um apartamento, ou pode ser um terreno, porque às vezes a gente fala casa e fica, não, mas é só a casa que ele trabalha? Não, ele trabalha com todos os imóveis. E você também, o que mais que você entende que é importante na hora da pessoa escolher o corretor? Nós falamos do primeiro ponto, que é a credibilidade. Credibilidade é a chave, mas ela não é sozinha. Certo. Eu preparei aqui, como você me falou, 5 pilares. Na minha visão, o segundo pilar é o conhecimento do mercado. Maravilha. Então, se ele não tem conhecimento do mercado, o que ele vai oferecer para esse cliente? Né? Não é só vender, é orientar. Será que faz sentido aquele imóvel para aquele cliente? Né? Eu estava até falando antes aqui com você, acho que era em off, atendi uma cliente hoje vindo de São Paulo. Desculpa te interromper, mas acredito que você vai ficar feliz com essa interrupção. Estamos com mais de 1.500 pessoas ao vivo, tá? Olha aí, então compartilha, mostra para os seus amigos, compartilha para a galera. E, ô mãe, um abraço para você. Um beijo, dona Jane, dona Laura, minha filha, dona Lene, minha esposa, todo mundo. Olha aí, compartilha com todo mundo e vamos que vamos. E aí eu também preciso fazer uma leitura aqui, ó. O Luca Proença, ele disse assim, ó, Rafa, você fala muito nas redes sociais sobre corretor consultivo. O que seria isso? E qual é a diferença do corretor normal? Muito bem, obrigado, Luca, pela tua participação. Um abraço aí. Bom, vamos lá. O que é ser um corretor consultivo? Depois você volta no segundo tópico lá que você estava falando. Mas ela tá junto também, Tá junto, que é o conhecimento maravilha. do mercado. Show de bola. Né? Agora, um corretor consultivo, um profissional consultivo, é que ele vai buscar ouvir aquela pessoa, entender o que ele está buscando. Ele vai orientar, ele vai dar uma consultoria. Um corretor, ele só quer vender. E a gente já acabou de falar que o nosso negócio não é a venda, o nosso negócio não é o imóvel, o nosso negócio é relacionamento. E não existe relacionamento se você não ouvir, né? Você está casado há quanto tempo, Carlinhos? Meu querido, esse ano, olha aí. 30 anos de casado, 5 de namoro, 35 anos juntos. Eu falo que Sônia, a né? dona Sônia não tem uma vaga no céu. É até um estacionamento lá. Sônia, deixa eu te falar. Deus abençoe tua vida. Parabéns, você é uma mulher guerreira de filho, porque 35 anos Você é louco, demais, você hein? é louco. Eu falo que para ela entrar no céu, Rafa, ela tem que falar 2 palavrões, senão ela passa direto do céu, vai lá pro espaço sideral. Nossa, aí não vai dar, Sônia. Eu sempre falo que venda é relacionamento. E você não vai conseguir entender um cliente, como por que eu te falei quanto tempo de casado? Para você estar casado há 30 anos, você passou por um período de relacionamento, de conhecimento que durou 5 anos. 5 anos. E nesses 5 anos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conheceu profundamente a Sônia? Não. Não, ainda está conhecendo. Não, exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Então, um corretor consultor, ele vai ouvir, ele vai entender o desejo, entender a necessidade, né? Hoje eu vejo muitas pessoas que só querem vender um imóvel. Só que será que faz sentido para aquela pessoa morar naquele lugar, né? Então, a gente tem bairros muito bons na cidade aqui, mas às vezes aquele bairro, ele é bom, mas afastado de onde os filhos vão estudar.
E aí chega um momento de vida onde aquela criança ela vai virar um adolescente e as suas atividades começam a aumentar. Às vezes ele tem que estar de manhã na escola, à tarde de novo na escola, às vezes ele está fazendo um curso de inglês, e às vezes ele mora lá do outro lado da cidade, num lugar muito bom, mas num lugar distante. E aquele pai está trabalhando, aquela mãe também, e não tem como fazer todo esse transporte com o filho. E aí acaba que não faz sentido. Quantas pessoas me procuram falando, Rafa, eu preciso morar para essa região porque hoje toda a minha rotina está aqui. Aí você vai fazer, poxa, tem 3 anos que ele acabou de construir a casa dos sonhos ali, mas alguém não orientou, né, sobre esse papel. Eu sempre falo isso. Você vai comprar um imóvel, se é para moradia, no mínimo, Carlinhos, aquele imóvel precisa fazer sentido para você por 10 anos, né? Então, por exemplo, você morou numa casa, de repente aquela casa você cresceu, mas daqui a pouco aquela casa já não faz mais sentido para você. Por quê? Porque eu vejo a casa dos meus pais hoje, né? Cresci ali com meus irmãos, nós éramos em 5, então era uma casa ali, eu tinha o meu quarto com meu irmão, minha irmã tinha um quarto dela, o meu pai e a minha mãe, o quarto deles era uma casa grande, só que aí minha irmã casa num ano, no outro ano seguinte eu caso, no mesmo ano meu irmão vai estudar numa outra universidade longe, e o que acontece? A casa fica vazia, só meu pai e a minha mãe naquela casa daquele tamanho. Pergunta, faz sentido ter uma casa tão grande para aquelas 2 pessoas? Por isso que você precisou vir ser um consultor, assessorar e ter um conhecimento local, um conhecimento do mercado, a rotina daquela pessoa, o que essa pessoa gosta de fazer, onde que ele vai almoçar, jantar, se ele treina, se ele passeia com um cachorro, para que aquele imóvel faça sentido. Então, um corretor consultor, ele não quer simplesmente vender, ele vai conduzir aquele cliente em todo esse processo, lembrando do conhecimento do mercado, que é o segundo pilar que você havia me perguntado. Maravilha. E qual seria o terceiro aí que você recomenda para o pessoal na questão de escolher adequadamente o seu corretor? Bom, vamos lá. Nós falamos sobre credibilidade, nós falamos sobre conhecimento do mercado. O terceiro pilar e também importante é a transparência. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ser transparente. Eu já, em alguns momentos, eu vi que aquele imóvel não faria sentido para o meu cliente e ele tinha gostado. E eu preferi abrir mão daquele cliente. Você sabe se o cliente vai, não vai. Só que, poxa, depois, como que eu coloco minha cabeça no travesseiro para eu poder dormir? Sabendo que eu não fui transparente, né? Então, é preciso que saiba a verdade daquele imóvel. Será que aquele imóvel realmente vai fazer sentido? Às vezes você conhece alguém que está ali principalmente a gente que vai vender um imóvel, sabe por quê que aquele proprietário está vendendo aquele imóvel? Exato. E eu sempre falo o seguinte: todas as vezes que eu vou a um imóvel para buscar vendê-lo, eu procuro entender o perfil. Então eu falei assim, poxa, se é uma casa, um apartamento ali, né, uma moradia, eu procuro entender o que aquelas pessoas gostavam de fazer, qual era o ambiente que mais ficavam, eu busco entender a história daquele imóvel, sabe por quê? Porque possivelmente quem vai comprar aquele imóvel tem um perfil semelhante com aquela família. Ah, nossa família aqui cresceu, foi muito bom, agora todo mundo aqui, a gente viveu um momento com as crianças, brincava aqui nesse jardim e tal, depois os filhos adolescentes, a casa cheia de gente, era aquela bagunça na piscina, no gramado. Você vai ver que quem vai vir para aquela casa, ela tá buscando algo familiar, ela quer um espaço para os filhos, ela quer um espaço para o cachorro, ela quer receber os amigos. Então, a maioria das vezes, quem vai comprar aquele imóvel tem um perfil semelhante com quem já morou. Então, a transparência, ela é muito importante porque o corretor ele vai falar os pontos de verdade. E às vezes, falar a verdade, meu amigo, dói. Dói. Mas você precisa conduzir dessa forma, né? Nós temos o quê? Como a gente falou, a credibilidade. Então, fale a verdade. Procure um corretor que fala assim, ó, deixa eu te falar, não vai dar para você fazer isso agora. Tem muitos profissionais que saem vendendo um monte de imóvel porque às vezes a pessoa tem até uma facilidade para poder comprar um imóvel. Mas será que depois ela compra um imóvel na planta, né? Que é tão legal você comprar, tem aquela valorização. Mas depois aquela pessoa tá com dinheiro contadinho, contadinho. Aí a hora que ela pega o imóvel dela, ela tá pagando uma prestação mais alta do que no começo. Aí agora ela tem condomínio para pagar. Aí agora ela tem chamada de manutenção porque tá colocando câmera, porque tá colocando cerca, porque tá colocando cobertura na. E às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro. E aí ela entra o quê? Em dívida em cima de dívida. E aí que eu te falo, será que o corretor que atendeu ela lá atrás estava preocupado em servir aquela pessoa ou só estava preocupado com o seu próprio bolso?
Então, aí uma coisa interessante que você disse, quando você falou da questão de falar a verdade, meu amigo, dói. Você usou meu amigo. O amigo é aquele, e o consultor, aí o corretor, eu vejo que ele acaba se tornando um amigo daquela Sim, do é quem vai cliente, ajudar na jornada. certo? Porque o amigo não é aquele que fala o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Sim. Vou contar uma historinha para você. Opa! Estava eu com queda de cabelo e fui reclamar para um amigo. Esse amigo virou para mim: "Você conhece o Bruce Willis?" Falei: "O lá da televisão?" Ah, "Conheço aí." Ele virou para mim: "Aquele cara é rico?" Falei: "Rico. O cara é milionário, o cara ganha milhões de dólares para fazer filme." Aí ele virou: "Você reparou que ele é careca?" "Obrigado." Já entendi a mensagem subliminar. O cara milionário daquele jeito não deu jeito na careca, você é um pé rapado que vai dar? vai ter condições? Você tá vendo, Rafa? O que é amigo? Naquele momento doeu, mas foi a realidade. Aí o que aconteceu? Parei de dar atenção pro cabelo, ele parou de cair. Depois a senhora descobriu um sabonete que não deixa o cabelo cair, gruda tudo nele, não cai no box, fica mais fácil para limpar, você entendeu? Processo, vida que andou. Então, amigo é justamente o quê? Põe o dedo na ferida. Aquele que fala não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Isso aí. E agora o Provérbios. pessoal tá rindo aqui da gente, né? Mas o que Engraçadinho, acontece? gostei. Aquela ali tá até O que segurando ali pra acontece não é que rir. o telhado tava soprando Tá? aqui, né? Meu Deus do céu. O Ó, meu vai ficar branquinho, fica Carlinhos, rindo mas da careca gente. acho que eu não fico não, hein? Então, mas esse daqui não é branco, não é platinado, tá na moda, sabe? Entendi. Esse daqui tá Nevou, né? O nevou que o pessoal fala. sabe? Você falou assim sobre o amigo, né? E a Bíblia fala em Provérbios que fiéis são as feridas feitas pelo amigo, né? Então, Exatamente. um amigo é aquele que vai te falar a verdade. E o corretor precisa ser isso. A pessoa precisa ter essa segurança de ter alguém ali do lado para poder conduzir. Então, transparência, pilar número 3. Então, já que a gente tá falando em amizade, olha só que bacana. Se você está preocupado com a sua saúde amanhã, você precisa se preocupar com o que você está comendo hoje. Porque amanhã você é o resultado do que ingeriu hoje. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, é tudo resultado daquilo que você vai consumindo no decorrer da sua vida. E se estamos falando em amizade, é hora de você conhecer a Marcela, da Fit Mineira. Eles trabalham com direcionamento naquilo que você realmente necessita, naquilo que você precisa, e eles vão elaborar uma comida saudável para você não passar fome e também não é aquela alimentação que você come uma vez não quer ver nunca mais. Pelo contrário, tem sabor, tem tempero, tem sustento e principalmente tem o carinho que a Fit Mineira transmite aos seus clientes. Então, se estamos falando em relacionamento, se estamos falando de pessoas, é o momento de você criar um relacionamento com a Fit Mineira. Pensou em alimentação saudável, Fit Mineira. E o contato deles está aí na telinha. Agora, se você quer ver a sua marca sendo falada com a voz deste lindo e maravilhoso cabelos grisalhos, é só entrar em contato com a AG7 Produções. Eles vão mostrar para você como a sua marca pode vir aqui ao vivo para, neste momento, mais de 1.600 pessoas ao vivo, fora aquelas que vão assistir depois. Então entre em contato aí com o pessoal da AG7. Olha aí, hein? Muito bom estar aqui com vocês. As 1.600 Então, pessoas, ou melhor, 1.600 famílias, né? Porque tem gente que tá vendo na televisão agora. A sua presença aqui, ó, tá demais, hein? Tô gostando de realmente estar aqui. Tava meio tenso. Falei, poxa, que isso, né? A gente já fez o podcast Pro CV, né? Falando do mercado imobiliário, mas sempre entrevistando as pessoas, nunca sendo entrevistado. Agora você sentiu na pele, né? O que você faz com os outros lá, né? Senti na pele. Rafael. Mas e aí? Qual que seria, então, o quarto ponto para que a pessoa evite cometer erros na escolha do seu corretor? Vamos ver se a gente lembra. Ponto número 1 é o quê? Credibilidade. Ponto número 2, qual que é? Conhecimento do mercado. Ponto número 3, transparência, falar a verdade. E ponto número 4, capacidade de ouvir. Minha mãe sempre falava assim, Rafael, fecha a boca. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Fala menos e ouve mais. E realmente
dona Jane, isso valeu, porque o corretor ele tem que ser um ouvinte. Então você precisa escolher alguém que te ouve. Como que eu vou atender alguém se eu não ouvir, se eu não sei da vida daquela pessoa? Não é que eu quero saber da tua vida, a gente precisa entender aquilo que vai realmente fazer sentido. O corretor ele não está vendendo para ele. O corretor está vendendo para outra pessoa. Então ele tem que ter a capacidade de ouvir. Intermediando Só ali. está intermediando. Na verdade, o corretor não vende nada. Quem vende é o proprietário. O corretor ele faz a intermediação. Só que para você fazer essa intermediação, você vai precisar ouvir. Você vai precisar saber qual que é o desejo, qual que é o sonho. Uma coisa que eu não gosto muito de falar, e você vê muitas pessoas usando no mercado imobiliário, esse imóvel é uma oportunidade. Aqui, oportunidade, oportunidade. Oportunidade para uns não é oportunidade para outros. Então, assim, a gente tem que entender. Não adianta eu chamar de oportunidade aquilo que realmente não vai fazer sentido para você. Então, ouve aquele cliente. Até buscando um gancho aqui, a gente está falando sobre ouvir o cliente, está falando muito sobre o cliente comprador. Mas quem ouve o cliente proprietário? Ninguém ouve. E aí entra mais um grande erro na parte de corretagem. E principalmente você que está nos assistindo, você que vai vender o seu imóvel, é você quem escolhe o corretor. A maioria das pessoas fala assim, eu quero captar aquele imóvel. Que captar o quê? É você que está entregando o teu imóvel, o bem que depois da tua vida, da tua família, é o bem, é o maior valor da prateleira. Você já parou para pensar que o ticket de um imóvel é o ticket mais alto de uma prateleira? Tem um amigo meu, o José Cláudio, aquele abraço, corretor de imóveis. O Zé Cláudio, ele é focado em imóveis econômicos. Então, ele trabalha com imóveis econômicos, apartamento, casa, né, mais popular, o Minha Casa Minha Vida, é a linha que ele trabalha e que ele se acha. E ele falou assim para mim, um dia a gente conversando, né, indo para um evento imobiliário, ele falou assim, poxa, você vai pegar um carro hoje, pensa num carro bom, um carro top, como que é esse carro? Pensa num carro que você fala assim, um carro bom aqui que eu gostaria de comprar. Fala um modelo aí de carro aí, um Civic. Quanto que custa hoje um Civic zero? Não tem nem noção. Tá beirando aí o quê? Uns 180, 220 mil? Eu não sei. Vai você, entra ali na Honda para você comprar um Civic. Como que te atende? Ou vamos pegar agora um carro econômico. Vai ali numa loja para você comprar um carro econômico, que um carro econômico hoje custa 80 mil reais, 70 mil reais, um carro básico, pé de burro, né? Que não tem nada, né? Tipo assim, aquele carro seco. Como que as pessoas te atendem? Se você vai comprar um imóvel, ou se você vai comprar um carro de 300, de 400 mil reais, como que as pessoas te atendem? E por que na hora que a pessoa vai comprar um imóvel de 350 mil reais, que é o valor igual, ele é atendido de qualquer forma? Ninguém para ouvir aquela pessoa. E na hora que você quer vender o teu imóvel, ninguém para te ouvir. Porque o que acontece no mercado imobiliário, é duro falar isso, mas são poucas pessoas que trabalham efetivamente a venda de um imóvel. A pessoa ela só quer colocar aquele imóvel na prateleira e deixar esquecido. Ninguém ouve aquele imóvel, aquele cliente, ninguém dá um feedback para aquele cliente. Então, um corretor de imóvel, para que você possa escolher, ele tem que ter uma capacidade de ouvir. E volto a falar, como eu te falei, por que eu paro para perguntar para o cliente se eu vou captar aquela casa? Qual que é o ambiente que você mais gostava? Eu gosto desse aqui por causa da claridade de tal. Eu tô ouvindo. Porque o que eu te falei, o próximo cliente que vai ouvir, ele tem características semelhantes. E aí, muitas vezes, a hora que eu ouvi, eu peguei aquele gancho para poder vender aquele imóvel. Então, poxa, olha aqui eu gosto da vista. Aqui eu gosto de relaxar. Aqui eu gosto porque é um silêncio. Eu gosto mesmo é da cozinha. Eu gosto mesmo. O homem gosta do quê? Garagem e área gourmet. É o lugar do Homer. Eu falo que assim, quando eu chego numa casa, num imóvel que tem área gourmet, eu já chamo de o recanto do guerreiro. É ali que ele fica. A mulher já não. É o quarto, é a sala, é a cozinha, mas ali é o recanto do guerreiro. Então, um corretor, para você escolher, ele tem que ser um bom ouvinte, capacidade de ouvir. Maravilha. E às vezes, mais que ouvir, né? Escutar, né? É, isso mesmo, né? Porque ouvir todo mundo ouve, né? Mas escutar e assimilar. Então, eu tenho algo comigo que chama levantamento de necessidade. Então, eu sento para poder ouvir aquele cliente, né? Até é engraçado que amanhã eu tenho um atendimento muito especial.
Eu vou fazer com o cliente, eu atendi eles tem 15 dias, eles vieram me procurar e falaram assim, poxa, Rafael, aí o que eu fiz? Falei, eu tô com umas dúvidas aqui, eu queria ver se eu consigo comprar e tal. E eu falei assim, vamos tomar um café aqui no escritório? Chamei eles no escritório, sentei e ouvi. Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, há 10 anos atrás, eu fui tentar comprar a minha casa. E ali, há 10 anos atrás, o corretor colocou tanto empecilho que eu até desanimei. Ele falou que eu não tinha isso, não tinha aquilo, que não ia dar isso, e eu desanimei completamente. Eu falei assim: olha, é exatamente agora o caminho inverso que a gente vai fazer. Então vamos te ouvir. E aí eu falei assim: qual que é a tua renda? Começamos a desenhar. Não adianta eu te mostrar um imóvel, a gente precisa saber a tua potencial de compra. E aí eu percebi, falei assim: vamos esperar mais um mês para você ter o teu olerite atual e a gente vê se a tua renda mudou para ver se a gente consegue algum encaixe aqui para fazer alguma coisa boa. Aí entra o corretor consultor. Sentei com ele, esperamos virar o mês, ele me mandou o olerite, agendei com ele para ontem, né? Ele falou assim: olha, eu não vou poder. Não, minto, ia ser hoje. Ele falou: não vou poder, eu consigo na sexta, né? Por causa da demanda do trabalho. Amanhã eu vou atender ele. Então, vou apresentar a simulação, vou apresentar os dados para ele. E sabe o que eu vi? Ele realmente tem um potencial de compra. Olha que Ele legal. tem um potencial de compra, ele é alguém que tem um valor realmente de entrada, ele só não foi conduzido. E aí agora o que acontece? Se fizer sentido para ele aquela simulação, agora a gente vai recolher toda a documentação dele, aprovar aquele crédito naquele teto do seu financiamento e agora eu falei assim, agora vamos escolher os imóveis. Mas antes, o que você quer? Esse imóvel é para você, para sua esposa, onde que você trabalha, o que você faz e tal, tal, tal. Eu vou começando a ouvir e entender aquilo que faz sentido para eu não pegar um imóvel lá do outro lado da cidade, lá no outro canto, aquilo que realmente vai fazer sentido para eles. E aí agora eu falei assim, agora é o seguinte, eu como corretor vou selecionar aqueles imóveis, vou conhecer anteriormente aqueles imóveis e aí depois eu levo eles naqueles imóveis se realmente vai fazer sentido. Então olha o quanto de tempo que a gente poupa do próprio cliente. E hoje o tempo é dinheiro, né, meu amigo? Então o cliente, como você falou, ele tem que ouvir, né, escutar, tem que entender de gente. Maravilha. Rafael, conta pra gente aí o quinto ponto essencial na hora de escolher o seu corretor de imóveis. Nós falamos aí sobre esses 4 pontos e o quinto e último ponto, mas também muito importante, eu chamo de histórico de resultados. Quais são os resultados desse profissional? Olha. Né? Então, eu não falo somente sobre número de vendas, Sim. porque às vezes não é o número de vendas, mas como que é o atendimento daquele profissional, né? Ele realmente teve uma indicação. Eu sempre falo que alguém satisfeito, um cliente satisfeito é ter o melhor cartão de visita. Então, procura saber, né, como que foram os resultados daquele cliente, não somente como daquele corretor, não somente as vendas, mas qual é o histórico de resultado? Ele te atende? Ele realmente presta um bom serviço? Você que está vendendo o seu imóvel, esse profissional ali, você já buscou ouvir de outra pessoa aonde que ele teve sucesso, o que que ele fez de diferencial, quais foram os resultados ali que ele te entregou? Então, um corretor, ele precisa, como nós falamos, a credibilidade. Ele precisa do quê? Conhecimento do mercado. Ele precisa de transparência. Ele precisa ter uma capacidade de ouvir, mas ele também precisa ter um histórico de resultado. Né? Sabe quando as pessoas hoje vão comprar e vão procurar aquele reclame aqui, né? Você vai escolher um corretor, olha a rede social dele, vê se ele só tá lá, parece um catálogo, só vendendo imóvel. Você vê lá e você não sabe o que ele vende terreno, aí daqui a pouco tá imóvel de alto valor, daqui a pouco tá vendendo área, tá vendendo tudo, você não sabe. Então, assim, vai buscar os resultados, busca ouvir as histórias, vai ver os depoimentos do cliente, vai levantar lá no site lá do Cresce se ele tá regular, se não tem alguma reclamação, se não tem alguma penalidade que aquele Sim. corretor está sofrendo, vai buscar saber como que ele te atende. Então, analise os resultados. Você vai deixar o seu imóvel com alguém, busca saber quais são os resultados dele. Como que você vai confiar um imóvel de 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões na mão de alguém que não tem resultado? Você iria num médico que não tem resultado? Você iria num advogado que não tem causa ganha, que não traz autoridade?
como eu falei, E nem e credibilidade. nem credibilidade, então busca saber quais são os resultados, né? Poxa, ó, realmente a gente fez isso. No mercado imobiliário, muitas vezes o corretor ele não tem o controle. A gente não tem o controle do sucesso da venda. Ah, eu vou vender? Não dá para a gente poder garantir isso, tá? Mas o que que o corretor, quando ele tem um imóvel para fazer, olha, eu não posso garantir que eu vou vender, mas eu posso garantir que eu vou trabalhar para você. Maravilha. Então você vai ver as ações que eu vou fazer, você vai receber um relatório, você vai receber um contato, você vai receber uma ligação minha, ó, tô levando o cliente, ele gostou disso, não gostou. Quantas vezes ouvindo um cliente proprietário, ele fala: "Poxa, esse imóvel já veio várias visitas aqui", aí o corretor me liga, me traz e não me fala nada. A pessoa não sabe. O que que a pessoa não gostou? Não gostou do preço, não gostou da vista, não gostou do clima daquela casa, não gostou da parede daquela casa, da cor, da energia daquela casa. O que que Sim. não conectou? Por quê? Você precisa saber disso. Se eu chegar lá e falar assim, pô, eu não gostei, mas não gostei do que? Ah, eu não gostei dessa cor desse imóvel. Então vai lá e mete uma tinta na parede, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente. Então eu acho que é isso. Analisa o histórico de resultado, o histórico de trabalho. Você que vai vender o seu imóvel, o que você precisa fazer? Pedir para esse profissional um planejamento. Quais são as ações que você vai fazer? Porque hoje as pessoas acham que vender o imóvel é tirar uma foto e colocar no Instagram. Meu amigo, não se vende imóvel pelo Instagram. O Instagram não é uma mídia de venda. O Instagram é uma mídia de social. É uma mídia ali que a pessoa entra ali. Eu gosto do Instagram para dar risada. Fico vendo os vídeos lá, dou risada pra caramba. Não entro ali para comprar. Mas as pessoas acham que não, vou fazer ali e só fica naquilo. O verdadeiro movimento do mercado imobiliário tem que ter o digital? Tem, mas não está no digital, está no offline. E é aí que as pessoas precisam ter esse entendimento. Então a gente falou desses 5 pilares que realmente eu vejo que faz a diferença, né? Contratar um corretor errado pode custar muito caro. Contratar um corretor errado, né, vai te trazer inúmeros prejuízos, financeiro, prejuízo de tempo. Agora, contratar um corretor correto vai economizar tempo, energia e vai fazer com que você não tenha dor de cabeça. E estou te lembrando, é você quem escolhe o corretor que vai trabalhar para você. Tanto você que vai comprar um imóvel, quanto você que vai vender um imóvel. Você sabia? Até hoje, por exemplo, eu quando eu vou atender algum cliente, eu pergunto, você já está sendo atendido por algum corretor? Porque se tiver, eu falo, então, procura o teu corretor. É o que realmente vai fazer a diferença. O cliente que está com todo mundo, ele não está com ninguém, ele está Exatamente. perdido. Então, olha, procura um corretor da tua confiança, procura um corretor que você vai se identificar. Então, não tem melhor nem maior, vai ter corretor que você vai se identificar um pouco mais com aquilo que fala, com o jeito, com a comunicação. Vai ter corretor que eu não vou ser o corretor de todas as pessoas, né? A gente falou de vocação, né? Eu guardo isso no meu coração porque um dia eu entendi, eu falei assim, eu não vou ser o pastor de todo mundo. E hoje eu entendo, eu não vou ser o corretor de todo mundo. Exatamente. Existem pessoas que vão seguir a linha que você acredita, aquilo que você quer, ou seja, tem alguém que tem aquilo que você carrega. Então, eu dobro o meu joelho, eu oro e peço para Deus, Deus, me traga os clientes que eu preciso atender. E afasta de mim quem eu não preciso. É exatamente assim. Maravilha, maravilha. Você viu que o assunto não esgota. Então a chance do Rafael voltar aqui é muito grande. Rafael, conforme a gente sempre fala, que o pessoal fica até o final aguardando, para saber qual a lembrança que o convidado trouxe. Eles ficam até o final porque eles são curiosos. E é legal isso. Como Isso assim, é legal. lembrança? Que você tá falando? Parece que você trouxe uma lembrança para poder registrar essa sua passagem aqui pelo podcast. Nossa. E aí o pessoal quer saber o que, que você trouxe. Vamos lá, hein? O que eu trouxe? Cadê minha assessoria aqui? Vamos chegar aqui. Vou pegar aqui a minha lembrança. Primeiro, né? Primeiro ou segundo? Ah, fica à vontade. Não, primeiro eu trouxe aqui, ó. Um lixocar, né? Para fazer a minha propaganda aqui. Rafael, seu corretor de imóveis, isso aqui é para você colocar no seu carro. Olha só, não joga a sujeira na rua, nem na estrada. Então tá aqui, ó, o telefone, tudo certinho. Brincadeiras à parte, Carlinhos, eu trouxe esse presente aqui. Não, vou te entregar, você mostra. Eu abro e mostro. É, claro. Olha só.
trouxe um livro, e esse livro aqui chamado Uma Vida com Propósitos. É um livro que mudou, né, a minha vida. Eu gosto muito de ler, tem a Bíblia, né? Mas esse livro é um livro que ele vai mostrar para as pessoas que cada um tem um propósito, né? Por que eu trouxe esse livro? Deixa eu colocar aqui. Onde que eu coloco aqui? Pode deixar aqui. Eu entendo que cada pessoa ela tem um propósito, que cada pessoa ela tem uma história. E no mercado imobiliário não é diferente. Aquilo que eu mais gosto não é vender os imóveis, é ouvir as histórias. E ali você começa a ver propósito de todas as pessoas, você começa a ouvir a conexão, você começa a se relacionar. E eu vejo que hoje a minha presença no mercado imobiliário tem tudo a ver com o meu propósito, né? Porque é fácil você construir uma casa, difícil é você edificar um lar. É fácil você encontrar uma casa, difícil é você construir um lar, né? Eu sempre falo que num casal, a mulher ela tem um poder maravilhoso, né? Exatamente. Porque você pega uma mulher, olha só, essa é a grande verdade. Você entrega para uma mulher um pedaço de pano, a mulher te entrega uma roupa, não é verdade? Uhum. Você entrega um monte de ingrediente, a mulher transforma aquilo num bolo. Você pega uma casa, a mulher transforma aquilo num lar. O homem entrega uma semente para a mulher, ela gera um filho. O homem entrega um cartão de crédito, ela gera uma fatura desse tamanho. É verdade, mas todo mundo tem um propósito. E esse livro aqui eu entendo que cada um tem um propósito, né? E o meu propósito é levar as boas novas, o meu propósito é conectar pessoas com seus lares, o meu propósito é poder servir a vida de pessoas, né? E eu acho que quando você entende qual é o teu propósito, a tua vida ela é vivida de uma maneira mais leve, a tua vida é vivida de uma maneira mais doce. Tem muita gente que está vivendo a vida sem saber, poxa, por que eu tô aqui? Por que eu nasci? Aonde que eu tô? E tudo aquilo que é feito com propósito. Nós estamos aqui, esse microfone ele tem um propósito, Sim. captar a nossa voz. E você que está nos ouvindo aí, você foi criado, Deus ele te formou, Deus ele te criou para um propósito. Talvez você esteja aí dando uma cabeçada, não funcionando muito bem, porque talvez você não entendeu o teu propósito, né? E a maneira de você entender isso é realmente abrindo o teu coração, deixando Cristo entrar, e você vai ver que como um carro, né, tem um manual, você vai ver que a tua vida, ela também tem um manual, e o teu manual vai ser a palavra, o Senhor vai entrar e vai transformar a sua vida. Mas esse livro me ajudou bastante a descobrir o propósito que realmente Deus tem para mim, a entender que o meu propósito é diferente de outras pessoas, que eu carrego algo que é ímpar, né? Eu não tenho que ser igual a ninguém, eu não tenho que ser um corretor igual a outra pessoa, eu não tenho que ser um pastor igual a outra pessoa. Carlinhos, eu não sei, cara, eu brinco demais, eu dou risada demais, né? Hoje, né, no meu Instagram, eu falei assim, nossa, eu fui trabalhar e o caminho que eu passo lá na barbearia. E aí eu passo lá no meu barbeiro e eu tiro muito sarro, chamo ele de cabeleireiro. Mas assim, eu grito na rua e vou chamando e tal, mas esse sou eu, né? E ali as pessoas vão realmente vendo a nossa essência, quem nós somos. Então, quando você entender que você tem um propósito, qual é a sua missão, Deus ele vai te colocar nos melhores lugares. Por exemplo, poxa, para mim é um privilégio poder estar aqui. Eu não pedi para estar aqui, né? Mas Deus ele te tocou, Deus ele te conectou e Deus me colocou, e a gente está aí, ó, mais de 1.600, 2.000 pessoas nos assistindo, várias famílias conectadas e tendo a sua vida transformada, né? Então o meu papel, né, como pastor, é orientar muitas vidas para que elas encontrem o seu propósito, mas também o meu papel como corretor é orientar muitas pessoas para que ela encontre o seu lar, a sua casa. Que bom, fico feliz. Quem quiser entrar em contato com Rafael, o seu corretor, como que faz? Você pode entrar em várias formas, né? Primeiro eu vou te passar aqui o telefone, que também é o WhatsApp, 998267000. Rafael, o melhor corretor do Brasil. 998267000. Rafael, o melhor corretor do Brasil. Código 35. Código 35. E você talvez esteja vendo num outro estado, numa outra cidade aqui,
Pode me chamar, vou ter o maior prazer em te orientar, em te direcionar. A gente tem parceiros em muitos lugares, porque eu acredito que parceria é tudo nesse Sim, mercado. exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, uma das formas das pessoas escolher também o corretor é ele tem rede de parceiros, ele tem contatos, né? E então pode ligar, entrar também no meu Instagram, @Rafael, o seu corretor. Rafael.seu corretor. Mais uma vez, Rafael.seu corretor. Não esquece do arroba lá que é no Instagram. A gente também tem um canal aí no YouTube, onde que a gente coloca um conteúdo. LinkedIn, a gente também tem um conteúdo aí no Facebook. E a gente atende aqui na cidade de Pouso Alegre. Ou se você digitar aí no Google Rafael, seu corretor de imóveis, vai aparecer aí também. Vai ser um privilégio poder te servir. E se você entrar em contato comigo falando que me viu nesse podcast do Carlinhos aqui no Soltando o Verbo, você vai ganhar um café muito especial lá no escritório. Olha que chique. Agora, o Rafael seu é chique? O meu Rafael é chique, né? É o Rafael que nem de antigamente, de farmácia com PH. Então, Rafael, Raphael. Seu corretor. É isso aí. Maravilha. E você que ficou com a gente até o final, é uma alegria muito grande poder compartilhar com você mais um assunto deste podcast. E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um Soltando o Verbo. E até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.